Pensando? Não. O que eu estou pensando, veja bem, na possibilidade de que uma das possibilidades é que eventualmente houvesse poucas pregações, houvesse pouco tempo, porque já não seria o período ali apenas até o término do ano de 2019, seria o período até 2020. Então poderia haver, não poderia, haveria, ah, eu diria, mais de, haveria um período de, vamos supor, o que se imagina, 5 pregações. Eu entendo que seja o mínimo, né? Porque num período de 4 pregações poderia sobrar muito argumento para a pandemia, o que me justificaria. Então essa é a questão. O que eu estou dizendo é que, eventualmente, num período, por exemplo, de 5 pregações, daria tempo de, eventualmente, eu responder questões eventualmente levantadas, ah, e sobrasse, eventualmente, poucos argumentos para a pandemia e o argumento dos mandamentos não aumentasse escândalo. Ou mesmo se aumentasse escândalo, seria a única questão importante que as pessoas levariam, porque, de repente, inclusive, sobre qualquer questão a meu respeito, as pessoas poderiam esquecer, ou por causa da pandemia não dá tanta importância, porque no período em que isso estaria sendo discutido seria um escândalo. Mas vamos lá. Eu penso que não. Na verdade, recalculando, então agora reanalisando, no momento eu pensei, poxa, pode ter pouco argumento ali, falta pouco tempo, pode ser que eles eventualmente estejam certos. Calma, não é bem por aí. Porque se nós repensarmos essa questão, esse cálculo em relação à quantidade de pregação, dá para imaginar que, na verdade, inclusive, se pensando na questão das intervenções intermitentes, não seria necessariamente tão simples assim. Porque eu só teria 2 pregações. Então, se esse é o caso, em sendo esse o caso, na minha primeira pregação eu poderia resolver, vamos supor, vários argumentos de pequena monta. Não necessariamente eu vou interferir na pregação da outra pessoa para resolver algum argumento específico. Mas vamos lá. Num primeiro momento, numa pregação de outra, pode haver vários argumentos contra mim e um tema que seja, vamos supor, de 21 dias. Então, um tema lançado. Aí, ok. Na minha próxima pregação, e ali, eventualmente, não vai dar tempo de resolver tudo. Ou pode ser que eu resolva alguns poucos argumentos, invadindo a pregação do outro. Então, na próxima pregação, que seria a minha, eu resolvo os argumentos de pouca duração. Sobra ainda um tema de 21 dias. Vamos supor. Ou se eu começasse, se contar a minha pregação, um tema de 14 dias. Mas, enfim, um tema que eu precisaria de 2 pregações. Ok, próxima pregação. Do outro pregador, mais um argumento contra mim. Ou seja, 3 argumentos. Um tema de pregação um tema que eu precisaria de 2 pregações e mais um tema que eu precisaria de uma pregação, ou seja, precisaria de 3 pregações. Então, depois disso, férias. Aí que tá. Se escandalizar nas férias, eu não poderia aceitar essa questão. Porque eu estou presumindo, para facilitar o exemplo, que nas férias as pessoas podem esperar o ano 2020 para eventualmente eu responder, elas não se escandalizariam, deixariam o tema em ato. Estou presumindo isso, eu não tenho certeza se isso aconteceria. Se não acontecesse, esqueça, eu teria que sair do ministério. Se acontecer das pessoas darem esse ato, realmente, eu teria, então, tempo, ok. Então, para a próxima pregação, eu teria que resolver 3 temas. Aí vou lá, na próxima pregação, e resolvo que seja um tema, ou uma parte de um tema. Sobram ainda 2. Na próxima pregação, pode vir um tema que eu preciso de mais 2 pregações. E outra, não, porque nessa pregação eu teria que falar dos mandamentos. Nessa minha primeira pregação. Então, não. Então, na outra pregação do outro pregador, poderia haver um 4 tema. Então, quer dizer, tá estranho isso, né? O risco é também dos temas que eventualmente eu traria, né? No caso dos mandamentos, é um tema que eu traria que seria perigoso. Então, eu não sei se. Qual é o cálculo? Até porque, se nós pensássemos de outra forma, eu teria que pensar que em 2020 haveria uma pregação só. Então, aí que tá. Então, não faria sentido. Então, teria 4 pregações, 2 não seriam minhas. Poderia haver vários temas, eu não teria tempo de responder, vai ter um monte de argumento que vai sobrar para a pandemia, não teria sentido. Aí que está o problema. Aí poderia sobrar muitos argumentos, eu não conseguiria nem necessariamente resolver os argumentos de pequena monta. Ou se eu resolvo todos os de pequena monta, ou às vezes que são, tipo, são graves, mas são de resposta rápida. Ou já saberia a resposta, seria uma coisa simples de fazer. Mas seriam graves se as pessoas acreditassem, mas eu poderia resolver esses mais rápido. Tá, ok. Mas e os outros que são mais complicados?
poderiam sobrar para o período pandêmico. Se você pensar em muito poucas pregações, em 4, por exemplo. Vou ter 2, não. São lançados 2 temas em que eu preciso de 4 pregações com argumentos, aí que tá, com argumentos, qual seria a palavra, emparelhados? Não. Blocos argumentativos que teriam mais de um argumento para resolver. Então, peraí, um bloco argumentativo, a minha pregação eu fico só para resolver, faço uma pregação para resolver todos os argumentos em pequena monta, não consigo resolver o tema principal. Já não há escândalo para as férias, o que talvez seja um milagre não acontecer, mas vamos pensar dessa forma. Ou que seja uma coisa difícil de acontecer, talvez não, mas uma coisa difícil de acontecer. Tá, ok. As pessoas não escandalizam, mas escandalizam com o tema, mas deixam quieto porque eu posso responder. Chega lá, faço uma pregação, a minha pregação teria que ser sobre os mandamentos. Já não posso falar sobre os temas eventualmente lançados. E depois a pregação da outra pessoa sobre outro tema que demandaria 2 pregações. Mas se eu interferir na pregação da outra pessoa, tá, mas não é certeza de que eu eventualmente exauriria o tema. E ainda assim poderiam haver outros argumentos também lançados que eu não teria tempo para resolver. Resolveria apenas uma parte de um tema. Então, vários argumentos pequenos, resolvo só os argumentos de pequena grave monta, vamos dizer assim, mas que tem resposta rápida. Resolvo isso. Sobra argumento para sou argumentado em alguma questão que eu demande 2 pregações. Não consigo responder de pronto, justamente, não consigo responder de pronto. Então vai para a minha próxima pregação. Eu tenho que falar dos mandamentos. Então, na primeira pregação só lança argumentos de pequena grave monta. Eu só resolvo esse, não resolvo os argumentos eventualmente que demandaria 2 pregações, por exemplo, um tema grave que demandaria 2 pregações. Só resolvo os argumentos de pequena monta. Vamos lá. Se eventualmente acontecer de lançar muitos argumentos de uma vez. Terceira pregação, contra mim de novo lançado mais um bloco argumentativo que eu precisaria de mais 2 pregações. Ou mais de um argumento, né? Não precisaria necessariamente ser do mesmo tema. Então, vamos lá. Na minha próxima pregação eu tenho que falar dos mandamentos. Então aí que tá, em sendo 4 pregações, vai sobrar muita coisa para a pandemia. E o argumento dos mandamentos aumentando o escândalo. Mas vamos pensar então no contexto de 5 pregações, então. Né? Então, aí depende. Porque se eventualmente, para a questão, aí que tá uma pegada. Né? Se vai para a questão das férias eu não conseguindo responder todos os argumentos em pequena monta, o que pode acontecer, vai sobrar argumentos de pequena monta que são escandalizadores, mais outros. E se no período pré-pandemia eu só tenho 2 pregações em 2020, aliás, só tenho uma pregação e a pregação do outro pregador, eu não sei, em havendo mais argumentos acumulados, não é garantido, não, justamente. Então não sei se haveria exatamente meios para fazer isso. Então, justamente, qual a questão? Se pensarmos na questão de 5 pregações, peraí. Primeira pregação, resolvo argumentos de pequena monta. Aí mais uma pregação contra mim. De repente consigo trabalhar apenas uma parte de um argumento. Vai para as férias. Foi lançado mais um argumento que eu preciso de 2 pregações, só 3. Sobram 3 temas. Na minha pregação, iniciando o ano, teria que falar dos mandamentos, já não posso resolver os 3 temas. Justamente, mais uma pregação lançando mais argumento contra mim. Aí eu consigo resolver uma parte de um, sobram 4 argumentos. Mandamentos podem aumentar o escândalo sobre o tema. Não concordo. Então, refazendo o cálculo, eu não me acho responsável, não. Depende de como eventualmente as coisas se dariam. Se tiver muita pregação, se tiver pouca pregação, eu tenho razão. Se tiver muita pregação, entra no cálculo das 7, 8 pregações que pode haver intervenções intermitentes. Em 4 temas eu não aceitaria. Mas nem que eu consiga responder. Aí não, porque daí é muito tempo. Justamente, porque daí a minha crítica seria muito tempo. Na questão de poucas pregações, eu não aceito responsabilidade, justamente porque haveria a possibilidade de sobrar muito
muitos argumentos para a pandemia. Não necessariamente eu iria conseguir resolver tudo. Né? Eu teria 2 pregações, se nós calcularmos dessa forma. Eu teria 2 pregações, é sacanagem. E uma delas estaria comprometida. A outra, de certa forma, também, se eu focasse nos argumentos de pequena grave monta. E outra, se eu decido responder na minha pregação mais livre, né, que eu não falaria sobre os mandamentos, se eu decido responder, não os argumentos de pequena monta, mas ou mesmo se eu já comecei a responder argumentos de pequena monta na primeira pregação, que seria da outra pessoa, mas mesmo assim eu poderia pegar o resto dos argumentos e resolver em uma pregação só. Mas independente. Se eu decido fazer uma pregação sobre parte de um tema, vai sobrar os argumentos de pequena monta continuam também valendo. Não foram respondidos. Então, quer dizer, eu não sei. Eu não sei como é que vai se dar esse cálculo. Então, não, eu discordo. Eu acho que eu estou refazendo o cálculo aí. Estou refazendo o cálculo. Na situação de pouco tempo, não necessariamente eu seria responsabilizável, porque depende da quantidade de argumentos que sobrariam pro período pandêmico e que poderiam gerar problema. Então, eu não concordo. Eu não necessariamente concordo com isso. Isso se esses argumentos já não escandalizassem no período de férias. Porque aí também não, eles escandalizam nas férias. E aí que tá. Por que eu não contei isso? Por que eu não contabilizei isso? Porque no período de férias, olha só que interessante, as pessoas poderiam dar o hiato. No período de pandemia, eu não sei se elas vão dar hiato. Elas não sabem quando que vai terminar. Uma vez que já estaria naquele contexto. Então, no período de pandemia, não. Agora, nas férias, pode ser não. O tema vai ser trabalhado depois, o tema vai ser trabalhado no ano que vem. Pode haver uma certa maleabilidade. O que não é certeza. Mas eu presumi que haveria. Tá, continua no ano seguinte. Mas peraí, só vai haver 2 pregações e eu vou ter uma? Para falar dos mandamentos, compromete todo o resto. Não, então eu não concordo. Vai sobrar muito argumento e os mandamentos ainda vão escandalizar, aumentar o escândalo dos outros. Não, eu não concordo. Então eu recalculei essa questão aí. Não concordo. Apenas na hipótese de que sobrando poucos argumentos, ou sobrando vários argumentos e os mandamentos não aumentando o escândalo necessariamente, nós temos. Aí que está a grande questão. A questão era essa. Mas isso não é uma certeza. Isso não é uma certeza. Justamente de como vai depender aí o andar da carruagem. Então depende do que eu eventualmente vou ter tempo para fazer. Dos temas que eventualmente serão trabalhados. Então não concordo. Acho que esses 4 argumentos sobrando para o período pandêmico, eu não concordo. Não concordo com isso. Para mim é um exagero. E havendo pouco tempo para pregação. Não necessariamente nessas 5 pregações eu vou resolver também os argumentos de pequena monta. Eu vou resolvendo um pouco a cada pregação. Não sei se isso vai acontecer. Ou posso resolver todos os argumentos de pequena monta final. Mas justamente, como eu falei, sobrando. Porque eu presumi que eu faria uma pregação só para isso. Mas aí que tá, eu poderia fazer de maneira espalhada durante essas 5 pregações. Mas independente, vai sobrar 4 argumentos no final de qualquer jeito. Não, então não concordo não, cara. Não concordo não, uma possibilidade é essa. Então, é isso aí, fazendo o recálculo, não concordo que vai.